Bom dia a todos. Estamos iniciando o tema 10, Estratégia e Estrutura, e eu estou sendo agraciado com uma obra próxima e sem um estúdio apropriado de gravação. Não sei se vai ter interferência no som para vocês. Espero que não. Quando nós falamos de estruturas organizacionais, é uma questão que já bem falada com vocês, né? Só vou fazer inicialmente uma pequena revisãozinha para a gente entrar em questões importantes do ponto de vista da gestão estratégica. Estrutura organizacional é o resultado de um processo no qual você distribui autoridade, as atividades específicas, né, e é estabelecido um sistema de comunicação. Permite que as pessoas realizem as respectivas atividades, exerçam a autoridade que lhe compete, né? Tudo isso para atingir os objetivos organizacionais. Por isso são criados a questão do departamento, né? A departamentalização, que é o processo de agrupar indivíduos e unidades para que possam ser administrados. Portanto, na departamentalização, a gente pensa questões como amplitude de controle, né? Se dependendo da atividade, um gerente pode ter uma amplitude bem larga, né? Porque ele pode controlar um monte de pessoas, ou uma atividade mais complexa, aí precisa ser uma amplitude mais estreita, né? Porque um gerente seria incapaz de controlar todos ao mesmo tempo, né? A descentralização da autoridade, como que ela fica nessa departamentalização, obviamente o estabelecimento do sistema de comunicação, as linhas de comunicação, né? E quão formalizada vai ser essa departamentalização. O organograma e descrição de atribuições são os instrumentos que formalizam uma estrutura. Tudo que foi pensado está formalizado no organograma, com as respectivas descrições de atribuições para cada cargo que consta no organograma. Num passado mais distante, né, no século passado, as estruturas eram bem divididas e claras em termos de, ou era por funções, né, a funcionalidade de cada função específica, né? Então, cada área, a área de marketing, de recursos humanos, de administração financeira, então, por atividades funcionais você ia dividindo, criando a departamentalização. Podia-se usar e deveria usar o recurso do tipo geográfico quando a geografia for importante, isto é, a atuação da empresa não ficava restrita a um local, né? No início, geralmente, eram os departamentos de vendas que dividiam áreas geográficas de atuação dos seus vendedores, né? Depois as empresas foram crescendo, avançando para outros países, né? E aí a geografia passa a ser algo importante numa estrutura organizacional. O processo que é utilizado na produção pode ser uma forma de organizar, né? A divisão por clientes, tipos de cliente VIP, cliente comum, né, é uma coisa bem utilizada, né? Ou então produtos, quando cada produto ou serviço é específico, né? Essas estruturas mais tradicionais, elas têm um alto nível de formalização, muito mais formais do que as inovativas, né? A unidade de comando é sempre preservada hierarquicamente, né?
uma perspectiva de que a especialização seja algo importante, né? E sempre preservando a comunicação vertical, né? Quer de cima para baixo, como de baixo para cima, em forma de retornos, né? Bom, já as estruturas inovativas são o contrário das tradicionais. Não preservam tanto nível de formalização, né? Considera-se que as formas de departamentalização são mais avançadas, né? Pode haver uma multiplicidade de comando, uma diversificação elevada na estrutura organizacional, né? E é mais comum ter comunicação horizontal e diagonal para que permita uma flexibilização da organização e ela se adaptar mais rápido a mudanças ambientais, né? A departamentalização por projetos, ela passa a ser algo mais avançado quando pessoas agrupadas no projeto em que está envolvida no momento, né, o formato de uma equipe, né, você passa a ter distinto um chefe que vai gerir esse projeto, um especialista para fazer parte de mais de um projeto, né? Isso pode acontecer. A flexibilidade para responder às necessidades ambientais tem que ser considerada, né? Embora a departamentalização matricial, muitas pessoas entendem que quando se cria a matriz, já é uma forma tradicional, né? Mas ela, desde que iniciou-se e começou-se a ser utilizada, sempre foi considerada uma inovação, né? Porque duas ou mais tipos de determinação sobre o mesmo grupo de pessoas. Você pode receber comando de um gerente, como pode receber de outro. E ambos interferem, né, no trabalho dessa pessoa. Bom, as células começaram com as células de produção, né? Ela é uma ausência total de estrutura, né? Devido à sua alta flexibilidade, né? A informalidade é muito elevada, viabilidade em organizações pequenas com clima favorável, né? Ou em, em espaços, em determinados locais de uma produção, né? A célula funciona bem, por exemplo, quando numa confecção, quando se estrutura para fazer camisa, né? E depois vai precisar mexer porque vai fazer uma produção um pouco diferente de uma camisa. A camisa tem cuidados, né, por ser um tecido geralmente mais delicado do que, por exemplo, uma calça jeans, né? E aí muda-se a estrutura, muda-se as pessoas, a disposição das pessoas no trabalho, né? De modo que há essa flexibilização seja bem interessante, né, para poder mudar a linha de produção. Bom, e as estruturas para novos empreendimentos, né? Separar atividades de inovação das atividades de rotina. Você vai ter algo que vai ser feito novo, né? Essa inovação, se você deixar dentro da rotina da organização, não vai dar certo. Porque ou as pessoas vão trabalhar o dia a dia ou vão trabalhar uma questão de inovação. Quando a inovação é aceita, aí entra em operação, né, passa para a área operacional, né, a equipe de novos empreendimentos passa a se preocupar com uma outra inovação. Portanto, é uma estrutura à parte
né, e fundamental para que essa organização possa promover inovações. Bom, aí começam as nossas questões, né? Nós precisamos avaliar a estrutura organizacional e temos esses 5 pontos determinantes, né, da adequação de uma estrutura organizacional. Vamos falar sobre eles a partir de agora. Bom, o primeiro ponto, se a estrutura é compatível, né, com o perfil empresarial e a estratégia empresarial, né? Ou quando se está se implantando uma mudança estratégica, né, em vista de questões ambientais que fazem com que seja readaptada, né, ou o perfil da empresa. E essa avaliação é feita no momento do planejamento, pode ser feita em outros momentos, quando sente-se que alguma coisa não está fluindo como a gente gostaria que fluísse. Então, o perfil da empresa, ela é apenas uma unidade de negócio, né? Então a estrutura funcional costuma ser mais adequada, né? Mas, veja, é um diagnóstico a princípio, né? Um determinante maior seria a visão de um administrador para adequá-lo. Pode ser que ele possa aplicar ali também uma estrutura geográfica por produtos, né? Mas aparentemente, normalmente, a estrutura funcional numa única unidade de negócio tende a ser adequada, né? Bom, há outras unidades de negócios relacionadas ou não entre si, né? Aí é divisional por produto, ou multidivisional, ou outra forma mais inovativa, depende. Aí tem que ser uma análise a ser feita, né? E quanto à estratégia, basear a estrutura para adequar ao crescimento e os movimentos estratégicos que forem necessários fazer. Então, a estrutura não pode ser uma coisa assim imutável, né? Ela tem que estar pensando no crescimento da organização e se vai ver uma estratégia de corporativa, algum crescimento interno ou uma integração, uma fusão, enfim, isso tem que estar sempre preparado para uma adequação a questões de mudanças. Então, quando há mais de uma unidade de negócio, a gente precisa ver se a estrutura está compatível com os resultados de cada uma, né? É comum um certo engessamento em que as estruturas são iguais em várias unidades de negócio. Mas pode-se observar as particularidades, né? Há necessidade de concentrar a fabricação e a comercialização por produtos ou por linhas de produtos, né? E aí começa. Se você tem várias plantas, né, fabricando uma linha de produtos, né, como fica? Né? Você vai trabalhar por produtos, por linhas de produtos, né? Essa é uma questão que tem que ser colocada principalmente em grandes corporações, né? Pode concentrar a fabricação e comercialização de linhas de produtos de uma mesma unidade de negócios? É uma questão também a ser levantada. A comercialização dessa unidade de negócios vai estar numa mesma estrutura, onde vai envolver a operação, a produção, os controles, as outras áreas funcionais.
né? Ou deve-se separar a fabricação de um ou mais produtos da comercialização, né? Quando a comercialização pode abranger mais de uma linha, a estrutura de vendas, de promoção, né? Pode abranger mais de uma linha do que unicamente uma estrutura comercial para cada unidade de negócio. Concentra-se nas fábricas ou na comercialização? Né? É óbvio e salutar que a escolha logística da fabricação muitas vezes pode estar próximo do mercado, né? Mas por outras razões pode estar distante. Né? Não dá para você produzir derivados do tomate, né? Industrialização de tomates, na porta do grande mercado. Você tem que estar muito mais próximo, né, da produção agrícola. Tá? E essa estrutura é uma estrutura que funciona. Porque eu não vou transportar tomate in natura de grandes distâncias, e sim o produto já industrializado. Tomate in natura ele tem um peso, né, inclusive de líquidos, que pode ser dispensado na concentração, no extrato, na passata ou uma outra forma de produto derivado do tomate, né, o ketchup. Bom, há necessidade de unidades de negócio terem a mesma estrutura? Observação que é sempre importante ser feita, né? Pela semelhança, tipos, né? Normalmente as plantas industriais elas têm a possibilidade de ter uma estrutura semelhante ou próxima ou quase igual, né? Normalmente. A questão dos níveis hierárquicos estão muito ligados hoje à necessidade de flexibilizar a comunicação, a tomada de decisão numa organização. Quanto mais dinâmico o ambiente externo, né, a mudança da economia, da política, da tecnologia, da sociedade, né, quanto mais isso for dinâmico, né, o nível hierárquico tende a ser menor, para que a estrutura seja sempre adequada a essas mudanças ambientais. Por outro lado, né, quando o ambiente se torna mais estável, é previsível, né, são trabalhados com maior eficácia pelas estruturas mais verticais, com maior número de níveis hierárquicos. Contemporaneamente, a gente tem visto um pouco mais de cortes nos níveis hierárquicos, né, dada a velocidade da tecnologia da informação, e isso tem mudado, né, uma redução de níveis hierárquicos. Né, essa é uma característica contemporânea. A necessidade de promover a coordenação, ela é mais eminente quando os negócios das unidades de negócios são mais relacionados, né? Você pode promover uma coordenação um pouco mais uniforme, né? Agora, quando é mais complexo, unidades de negócios, não há relações, né? A possibilidade dessas unidades serem mais autônomas, né? E ter áreas, pode ter algumas áreas funcionais mais integradas, mas elas serão mais autônomas e fica difícil, né, promover uma coordenação
bem mais forte, né? A descentralização, né, e centralização, essa é uma discussão que ocorre e é interessante o que eu observei nos anos de trabalho, né? Como muda isso. De repente, o comando geral de uma corporação sente a necessidade de centralizar mais as decisões e, de repente, sente a necessidade de descentralizar porque está perdendo mercados, né? É muito interessante isso, né? Esse vai e vem aumenta e diminui a descentralização, né? O poder de decisão. Organizações muito grandes tendem a ser mais descentralizadas, né? Não dá para você ter uma unidade de negócio extremamente enorme, gigantesca, né? Com decisões para um comando central único, né? É difícil, principalmente quando está ali na hora de tomar uma decisão operacional, né? Precisar consultar uma pequena mudança de preço, de política de atendimento a clientes, né? Precisar obedecer a ordem da gestão estratégica, né? Já as unidades de negócio costumam ter uma relativa descentralização, né? Quando tem muitas unidades de negócio, fica difícil também de centralizar no comando da corporação, corporativo, né? Enfim, a instabilidade que eu digo do ambiente, do macroambiente ou do ambiente de negócios, né, sempre levou a uma maior descentralização. A organização está perdendo clientes, sendo superada tecnologicamente pelos concorrentes, né? Há uma necessidade maior de descentralizar para ir resolvendo essas questões devido à mudança ambiental. Hoje é difícil você entender se a estratégia é resultado da estrutura ou se a estrutura é resultado da estratégia, né? Obviamente há uma adaptação ao longo do tempo, mas determinada estrutura, quando faz uma revisão estratégica, né, principalmente os decisores a nível estratégico, eles tendem a mudar menos onde eles estão acomodados, né? Só mesmo algo muito forte do ambiente de negócios fará com que eles adequem a estrutura a uma nova estratégia, a uma mudança estratégica, né? Por outro lado, né, a estratégia pode ser resultante da atual estrutura, né? Mas a estratégia também pode intervir na estrutura e realizar uma mudança uma estrutura que faça uma mudança na estratégia da empresa, né? Enfim, essa é uma questão que sempre fica no debate. Bom, tem coisas que são muito importantes. Eu fui conhecer o professor Eduardo Vasconcelos durante o doutorado, né? E ele é o grande especialista em estruturas organizacionais, que a gente tem um dos ícones, né, de estruturas organizacionais no Brasil, né? E a discussão de estruturas de organizações em administração estratégica é difícil de ser sem ter um amparo, né, de alguém que trate a estrutura das organizações em si.
Quero agradecer a presença de todos e até amanhã.